Livro de Achar. Capítulo 21. O nascimento de Yitzhak. E foi naquele tempo, ao fim de 1 ano e 4 meses de morada de Abraham na terra dos Pelistim em Gerar, que Elohim visitou a Sara, e o Eterno se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraham. E chamou a Abraham o nome do filho que lhe nascera de Sara, Yitzhak. E Abraham circuncidou o seu filho Yitzhak ao 8º dia, como Elohim havia ordenado a Abraham para fazer a sua descendência depois dele. E Abraham tinha 100, e Sara 90 anos, quando Yitzhak nasceu a eles. E a criança cresceu e ela foi desmamada, e Abraham fez um grande banquete no dia em que Yitzhak foi desmamado. E Shem e Eber e todas as grandes pessoas da terra, e Avimeleque, rei dos Pelistim, e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraham fez no dia do desmame de seu filho Yitzhak. Também Terá, pai de Abraham, e Naror, seu irmão, vieram de Harã, eles e todos os pertencentes a eles, pois muitos se alegraram ao saber que o filho tinha nascido para Sara. E eles vieram a Abraham, comeram e beberam na festa que Abraham fez no dia do desmame de Yitzhak. E Terá e Naror se alegraram com Abraham, e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos Pelistim. E naquele tempo, Serug, filho de Reu, morreu, no 1º ano do nascimento de Yitzhak, filho de Abraham. E todos os dias de Serug foram 239 anos, e morreu. Ismael, filho de Abraham, foi crescendo, e ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Yitzhak a Abraham. Elohim estava com Ismael, filho de Abraham, e ele cresceu, e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. E, quando Yitzhak tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. Ismael veio a Yitzhak e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Yitzhak. E Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Yitzhak, e pesou-lhe muito por conta de seu filho, e ela chamou a Abraham, e disse-lhe: Despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com meu filho, pois assim ele procurou fazer-lhe este dia. E Abraham ouviu a voz de Sara, e se levantou de madrugada, e ele pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Hagar, e despediu-a com seu filho, e Hagar foi com o filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto. Ismael foi um arqueiro, e habitou no deserto por um longo período de tempo. E ele e sua mãe depois foram para a terra do Mitzraim, e habitaram ali, e Hagar tomou uma esposa para seu filho do Mitzraim, e seu nome era Meriva. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas, Ismael e sua mãe, e sua esposa e filhos, voltaram mais tarde para o deserto. E eles montaram tendas no deserto, em quais moravam, e eles continuavam a viajar, e depois de descansava mensal e anualmente. E Elohim deu a Ismael rebanhos, gado e tendas por conta de seu pai Abraham. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo, e ele não via seu pai. E, em algum tempo depois, Abraham disse a Sara, sua mulher: Eu vou ver o meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. E Abraham montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como que ele estava morando em uma tenda no deserto, com tudo que lhe pertence. E Abraham foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, e ele perguntou por Ismael, e ele encontrou a esposa de Ismael sentada na barraca com seus filhos, e Ismael seu marido não estava com eles. E Abraham lhe pediu a esposa de Ismael, dizendo: Onde está Ismael? E ela disse: Ele foi para o campo para caçar. E Abraham ainda estava montado em cima de seu camelo, para que não descesse para o chão, como ele havia jurado à sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo. E Abraham disse: Minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem.
E a mulher de Ismael respondeu, e disse a Abraão: Não temos nem água nem pão. E ela continuou sentado na tenda e não honrou a Abraão, nem lhe perguntou quem ele era. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava chegando eles, e ela também amaldiçoou Ismael seu marido, e ofendendo-o. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos, e ele ficou muito irritado e descontente. E chamou a Abraão a mulher que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão, e Abraão ainda estava montado em cima do camelo. E Abraão disse à esposa de Ismael: Quando o teu marido retornar a casa, diz estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos Pelistim veio aqui em busca de ti, e assim era sua aparência e figura. Eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas aqui ele falou-me e disse: Quando Ismael teu marido retornar fala-lhe, assim, que este homem diz: Quando virás tua casa, arrumar esta estaca da tenda que tens colocado aqui, e colocar outra estaca no seu lugar. E tendo Abraão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. Ismael veio da caçada com sua mãe, e voltou para a tenda. A sua esposa falou estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos Pelistim veio procurar-te, portanto, esta era sua aparência e figura, mas eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas em casa ele disse-me: Quando teu marido vier para casa diz-lhe, assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai, e que sua esposa não o havia honrado. Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado com sua esposa. Ismael ouviu a voz de seu pai. Ismael expulsou aquela mulher e ela foi embora. Ismael depois foi para a terra de Quenã, e ele tomou outra mulher, e ele levou-a para sua tenda para o lugar onde ele então morava. E, ao fim de 3 anos, Abraão disse: Eu vou de novo procurar meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por um longo tempo. E montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. E ele perguntou depois por Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: Ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: Entre meu senhor na tenda, e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. E Abraão disse a ela: Eu não vou parar porque estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher se apressou e correu para dentro da barraca, e ela trouxe água e pão a Abraão, que colocou diante dele, e ela pediu-lhe para ele comer, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e ele abençoou seu filho Ismael. E ele terminou sua refeição e ele abençoou o Eterno, e ele disse à esposa de Ismael: Quando Ismael vier para casa diz-lhes estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos Pelistim veio aqui e perguntou por ti, e tu não estavas aqui, e eu trouxe para fora pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: Quando Ismael teu marido vier para casa, diz a ele: O prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Abraão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos Pelistim, e quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. E ela lhe disse: Um velho homem veio aqui da terra dos Pelistim e assim era sua aparência, e ele perguntou por ti, e tu não estavas aqui. Então eu trouxe pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: Quando Ismael teu marido vier para casa, disse-lhe: O prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o tinha honrado, e o Eterno abençoou Ismael.